Estamos aqui mais uma vez, né, para dar prosseguimento à nossa leitura. Mas antes eu gostaria de pedir, muito especial aos nossos amigos, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que divulgue os nossos programas do canal, divulguem, curtam, né? Inscrevam-se aqueles que ainda não fez a inscrição, né? E visitem agora também o nosso site com muitas novidades. Muito lindo o trabalho, né? O nosso site é gefx.com.br. Tá? Então é isso aí. Então vamos iniciar no Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós tínhamos lido a primeira parte do capítulo 5, que tem o título Poder da Fé, onde chegou a nossa irmã Cipriana, né, para dar uma força, né, e levar adiante a tarefa do Calderari e do André para tentar, né, apaziguar a situação do Pedro e do Camilo. Então, né, nós vamos começar a segunda parte. O Camilo está muito resistente em dar o perdão, né? O Pedro se sentiu muito, até ele achava que nem merecia aquela coisa linda, né? Que a irmã Cipriana tratou com ele com tanto carinho, né? Uma mãe amorosa. E ele se entregou, né? De fato. Já o Camilo se sente ainda, né, injustiçado pela morte, né? 20 anos que eles estão ali juntos, né, nessa coisa toda, e ele não quer perdoar, né? Então aí a irmã Cipriana, no final daquele capítulo, ela pergunta: que fazes tu, Camilo? Cerrado a comiseração? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, redorquiu cruel: que pode fazer uma vítima como eu, senão odiar sem piedade? Odiar? Tornou Cipriana sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quanto se vale desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhe povoam o ser? Quanto se aproveita da hora da irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade. Vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro, feriu-te em movimento de insânia, perdido de ilusão na mocidade. Turbulenta. No entanto, pai de família que fostes, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima resto de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do famulento chacal, podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo. Preferistes o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde os esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústias serás algemado pela justiça de Deus? Dos olhos de Cipriano escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao seu orientador pedindo com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até ao lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Meu companheiro não hesitou, voltando-se para mim, obtemperou. A irmã
transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-lo nós ambos, dando-lhe os nossos braços, Calderar à direita e eu à esquerda. Reparei que o paciente não reagia, compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia. Deixava-se levar sem protestos. Colocamos assim em jornada rápida. Em breves minutos, penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de estar, tricotava, junto de 2 filhos pequeninos. Era a esposa, né, do Pedro. A conversação doméstica era doce e cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço? E Celina, no colégio. E Marquinhos, também. Eu queria todo mundo aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiamos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou um inteligente olhar sobre a criança e acentuou. Vai distrair-se, Guilherme. Vai brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando, como se indiretamente percebesse nossa presença. Enquanto a senhora, súbito, abandonava o tricô para chorar num quarto à distância. Imagina, né, ela vendo o esposo naquele estado, né, com os filhinhos pequenos, né? E ela foi se esconder para que o menino não percebesse, né? Talvez aquele momento de angústia dela. Acompanhamos a cena comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos efetivamente, nosso amigo, subtrair-te a vida física noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei, compreendendo a responsabilidade terrível assumida com um golpe que te aplicou sem reflexão. Meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, destruindo os centros físicos antes dos 50 anos no corpo terrestre. Revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher no Instituto do Casamento. Deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante, todas as vantagens conquistadas no âmbito material têm vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disso, tem o seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Olha que coisa bem abençoada, né, meus amados? Ela, que é uma mulher, né, devotada,
os filhos fazendo prece, todos eles contribuíram para esse chamado espiritual para ajudar Pedro. Que coisa bem linda, né? O que é a prece no lar, meus amados? O que é nós ensinar nossos filhos, né? Essa parte de se ligar em Jesus, em Deus, ensinar, trazer o evangelho para o lar. É muito lindo, né? Isso aí cobre, né, as multidões de pecados. Porque é uma realidade, meus amados. O lar onde está a prece, onde está o evangelho, se modifica, por pior que pareça aos olhos, né? Mas é uma realidade. Vamos continuar, que está muito interessante. Aí Cipriana pergunta: quanto a ti, o que fizestes? Faz precisamente 20 anos que não abriga outro propósito senão o de extermínio? O desforço detestável tem sido objeto exclusivo de teus intuitos destruidores? Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? Vejam quanto tempo ele perdeu sem conseguir perdoar. E ainda querendo vingança, porque ele ficava atuando, né, cérebro a cérebro, no seu algoz, que ele achava que era, né? Então vejam só quantos anos, como é necessário a gente ter o perdão no coração, fazer esse entendimento, né, de perdoar mesmo. Está aqui um maior exemplo, né? Essa criatura ficou tanto tempo e ainda prejudicando, quase prejudicando uma família inteira, né? Vamos continuar. A benfeitora fez breve pausa, fitou compassidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir nesse santuário. A laia de juízo irrecorrível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor do nosso afeto, de nossa estima leal. Com o teu visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuse nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demorávamos no desfiladeiro fatal a que te conduzistes. Passamos longo tempo na atitude de serpe venenosa, concentrada em si mesmo, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor, todo misericordioso, nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. É impressionante a humildade de Cipriana, né? A consciência dela ainda se colocando também, né, como uma pessoa que falhou. Ela não tem vergonha de abrir o coração para tentar convencer, né? Ainda mostrando que o amor, e o amor é que manda em tudo, né? É o que faz a gente se voltar para Deus, o amor é tudo, né, meus amados? Vamos continuar. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou: olha que lindo, que lindo! Quero ser bom e todavia sofro. Confrange-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou no desamparo? Aqueles soluços a explodir-lhe da alma torturada feriam-me fundo o coração. Como não chorar também ali
ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e corrigir através do amor? Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessar-se tão dura prova? Não será o mesmo que interrogar o olheiro pelos motivos que o compele a cozer o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra da estatuária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acende a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele está em pedras e acúlios de revolta, como se despenham na sombra dos precipícios. Notado que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou de breve silêncio. Chora, desabafa-te. O pranto de compulsão tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos, seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo, quase maquinalmente, nos braços, conservando os contendores aconchegados ao peito, qual lhe fora mãe comum. Veja que coisa linda, né? Esse amor maternal, muito lindo. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu? Invocas a providência com expressões desrespeitosas? Oh, meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerando o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permaneceram na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra cometeu minha carne, abandonou-me também empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, rebostecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me Ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade. Retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo, privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé levou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança?
que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de mil modos manifestada a misericórdia infinita, mas em vão? Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Também diante de tanta, né, elucidação que ela passou para ele, né, ele se entregou. Vamos continuar, vamos ver. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz, que lhe atravessava o coração qual venábulo de luar cristalino. O infeliz genuflexo agora beijava-lhe a destra num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ela, chorando, não me falaríeis desta maneira se não me amasseis. Não são vossas palavras que me envenenam, senão o vosso sentimento que me transmuda. E como acontecera, Pedro também gritou, Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões, desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações, quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna, e lançou o ex-perseguidor murmurando, abençoado sejas tu, que ouvistes o apelo do perdão redentor, que o Pai te abençoe para sempre. Vamos! A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou meu orientador. Irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite, em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã, em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado, como se lhe fora um precioso fardo, enquanto nova luz me dealvava o espírito. O assistente tocou-me ao ombro e falou, o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus, que existem demônios somente sucessivos de regeneração, pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como nesse caso, conhecimento não basta. Há que ser o homem animado de força divina. Há que ser, o homem animado de força divina. Olha só, todos somos animados por essa força, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Dispunhamos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala em traje de sair e disse aos meninos, preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhes os cuidados possíveis. Em breve despertava a sorrir, melhorando, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo refletia ele. Expungira-lhe de negrores a cabeça como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrida 1 hora, a esposa e os filhinhos penetraram no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tivera um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima,
que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino, cheio de fé viva, tomou a destra paterna, osculando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. E esse aqui é o término do capítulo 5º, meus amados. Muito lindo. E o amor cobre a multidão de pecados. Que coisa abençoada, né? É o amor. Que possamos amar muito, né, meus amados? Aprender o amor divino, como Jesus nos ensinou. Então tá aí. Até a próxima. Não se esqueçam, né? De curtir os nossos trabalhos, né, divulgar, né? E acesse o nosso site. Até a próxima, onde começaremos o 6º capítulo. Um grande abraço no coração, que Jesus e Deus continuem nos amparando. Obrigada, queridos, pela paciência de eu me ouvir.